sabe o valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso tradicional boletim do mercado do boi. Você que acompanha esse mercado, viu que na semana anterior a gente conseguiu preços novos aí sendo praticados aí para arroba. Quem trouxe essa informação de preço em novo patamar foi o Caio Junqueira, direto lá da Cross Investimentos, direto do aplicativo AgroBrasil. E hoje a gente vê a semana começando ainda com uma certa firmeza aí nas cotações. Caio, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender aí um pouquinho mais da dinâmica de precificação do mercado do boi. E depois que você trouxe para a gente aquele preço dos R$360, parece que as escalas deram uma alongada, Caio? Seja bem-vindo. Fala, Alexandre. Vamos tentar agora. Obrigado. Alexandre, a gente viu um movimento aí que se concretizou com aquela máxima nova, né, de R$360, foi registrado. A gente até considerou, lembro de você me perguntar, mas a gente consegue trabalhar já com isso como um novo patamar de preço. Eu me recordo de eu ter respondido que positivo, que a gente estava realmente trabalhando aqui com um novo patamar de preço para boi China, para dentro do estado de São Paulo. Tanto é que ao longo da semana, quem acompanhou o aplicativo AgroBrasil conseguiu ver que houveram outros registros de preços de animais para aquele mesmo padrão, para a indústria habilitada da China. Então a gente acompanhou ao longo da semana passada que aconteceram outros negócios, não só aquele único que foi registrado no comecinho da semana. Então a gente alcançou, realmente galgou um novo patamar de preço de R$360, o que fez com que a indústria, que não vinha pagando também animais acima de R$350, precisaram subir a sua base também, né? Que é mais ou menos um efeito como uma escada, né? A partir do momento que você tem uma indústria que eleva o patamar de preço para aquela mesma mercadoria, dificilmente os outros clientes que estão vendendo, não para aquela que está pagando mas para que está pagando mais barato, dificilmente os clientes aceitam vender naquele patamar de preço. Então, acontece um efeito meio que inflacionário no mercado a partir do momento que se é cadastrado, né? A partir do momento que você tem a averiguação e a confirmação do negócio no patamar novo. Então, aconteceu isso ao longo da semana passada. Então, nós tivemos não só uma indústria pagando 360, como nós também tivemos outras indústrias que precisaram sair da banda do 350 e ir até a banda do 355. Com isso as escalas dessas indústrias, que nós estamos usando como exemplo o estado de São Paulo, no final das contas, as indústrias hoje se encontram com um patamar de escala um pouco mais confortável. Então, a gente tem algumas indústrias realmente que acabaram o mês de março, que estão já começando a fazer uma programação para a primeira semana de abril. Você tem indústria que precisou subir o boi do 350 para o 355, começou a achar um pouco mais de volume. Então, de modo geral, a gente está entrando aí numa semana aí que, de modo geral, o estado de São Paulo, para quem tem habilitação China para essas indústrias, que tem habilitação China para essas indústrias, que subiram o preço, igual a gente vem comentando, tem uma situação de escala bem mais confortável, eu diria, do que vinha acontecendo aí nessas 2 semanas para trás. Então, se encontram num patamar de escala acima de 10 dias facilmente. Ô Caio, isso é uma indicação de que uma pressão nos preços pode começar? Existe essa expectativa? Você tem sentido isso ao conversar aí com os operadores do mercado? Então, Alexandre, eu estou até procurando aqui no aplicativo a escala média do estado de São Paulo. Mas assim, respondendo essa pergunta tua, daqui a pouco eu olho aqui, mas respondendo essa pergunta tua, eu lembro também da entrevista semana passada,
a gente fez essa analogia entre escala grande e possível recuo, escala muito curta e possível alta. Eu acho que não. Respondendo aí a sua pergunta, eu acho que por mais que a indústria tenha uma escala um pouco mais confortável, ou seja, bem mais confortável, isso ainda não indica, pelo menos para nós, que tentativas de recuo possam vir a acontecer. A gente não exclui esse fator, mas eu lembro da gente comentar a semana passada sobre essa dispersão que existe entre quem está fazendo mercado interno com escala curta e quem está fazendo mercado externo com escala muito comprida. Eu lembro da gente comentar que a indústria que faz a exportação, principalmente essas indústrias são habilitadas para a China, elas trabalham, elas têm uma necessidade de ter um cronograma um pouco mais esticado do que a indústria que trabalha no mercado interno, justamente porque ela precisa se organizar mais, ela está fechando contrato a mais longo prazo, os contratos são contratos de grande volume, tanto é que nós tivemos o mês de fevereiro aí explosivo em termos de volume, de quantidade de exportação feita para a China. Então você vê que a indústria, quando ela começa a atender esse mercado chinês, ela não atende esse mercado chinês com pouco volume. Então o mercado chinês ele demanda realmente muito volume, consequentemente ele demanda uma organização um pouco maior para essa indústria que vai servir esse produto, consequentemente essa indústria que vai servir essa mercadoria precisa ter uma escala de abate um pouco mais comprida, então quer dizer, é uma questão meio de necessidade a indústria habilitada para a China trabalhar com uma escala um pouco maior, justamente porque ela tem um cronograma maior para atender, né? Um volume maior para atender. Então eu acho que ainda, apesar da gente ter uma escala um pouco mais confortável e pontuando para as indústrias que fazem China, eu acho que ainda não é um motivo de recuo, apesar de ter toda a característica que a gente está acostumado a analisar, ter toda uma característica de possível recuo. Eu ainda acho que a indústria vai continuar mantendo um cronograma mais esticado, justamente para não ficar precisando correr tanto atrás da mercadoria, né? E ela faz um cronograma mais esticado, mais alongado em termos de escala, e passa a trabalhar aquela mercadoria, passa a trabalhar aquela venda, passa a trabalhar os embarques, né? Faz todo o cronograma dela de exportação um pouco mais tranquilo, né? E se ela está pagando esse valor é porque ela está sendo remunerada, né, Caio? E enquanto a China continuar demandando e pagando os preços praticados aí no mercado internacional, aparentemente estamos tranquilos com essa questão, né? Bem falado. Enquanto a China permanecer com essa fome voraz dela, acho que a fome da China, ela eu não falo que ela é eterna, mas ela está muito a longo prazo, né? A China sempre demanda muito volume, porque ela tem uma população lá monstruosa, então esse volume, essa demanda da China, ela é uma constante de médio a longo prazo, né? De curto a longo prazo, ela será uma constante. Acontece que até mesmo na constante você tem os chamados dente de serrote ou dente de cachorro, né? Ela de médio a longo prazo ela vai ser sempre de alta, né? De mais volume. A China está aprendendo a comer carne agora. Só que se existem, né? A gente já aprendeu nesses três últimos de 3 a 4 anos passados, a gente já aprendeu que a China costuma fazer movimentos abruptos, né? E como ela está a economia dela lá é muito fechada, né? É um país comunista. Então, é muito difícil essa leitura para nós que estamos aqui no Brasil, do outro lado do mundo. Então, esses movimentos abruptos aconteceram no passado e provavelmente vão continuar acontecendo no futuro. O último movimento abrupto que nós tivemos foi em cima desse problema aí da vaca louca atípica, né? Que não é, na realidade, não é uma doença. Mas um ano antes, nós tivemos um movimento chamado Ano Novo Chinês, que ela faz um consumo muito grande antes e depois ela sai. Então, como a nossa dependência com a China está extremamente grande, né, ela é o principal comprador nosso em termos de volume exportado, ela leva aí mais de 60% de tudo que a gente exporta. Então, qualquer mudança nesse perfil da China em comprar mais ou deixar de comprar por um período, ela acaba colocando a nossa exportação em xeque, né? Então, é muito complicado isso, a gente tem que ficar muito atento, né?
Muito bem. Agora, partindo daquele raciocínio que você falou que o boi China acaba puxando, enfim, os frigoríficos se veem obrigados a seguir essa puxada de alta aí. Isso acontece com o mercado interno também, Caia? O mercado interno ele anda um pouco na rabeira disso tudo, né, Alexander? Ele costuma andar junto, porque se a demanda da China tá maior, né, se a indústria que é habilitada da China está limpando, entre aspas, tudo que tem pronto, teoricamente sobra menos carne aqui dentro para ser consumida, né? Então, teoricamente, você tem um atacado que sobe, principalmente nas viradas de mês, igual nós vimos acontecer a semana passada. Então, toda vez que você tem essa virada de mês, você tem uma quantidade de carne disponível no mercado interno menor, o atacado costuma subir. O atacado sobe, dá fôlego para a indústria pequena e comprar um sobrepreço nesses animais. O que a gente está vendo ao longo aí da finalização do ano passado e esse ano é que está tendo uma disparidade muito grande do que é em termos de preço, né? Então, você tem uma base no mercado interno de 320, 340, tem alguma indústria, existem indústrias que já estão trabalhando com 310 na base, mais 15% de sobrepreço. Então, quer dizer, você está tendo uma dispersão muito grande de valores, né? Mas, sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente exportar, quanto mais volume sair, teoricamente mais caro fica o mercado interno, o atacado vai ficar mais caro, consequentemente dá um pouco mais de gás para a indústria pagar um pouco mais aí para fazer as suas escalas, para compor com essa mercadoria que não vai sair, né? Então, a alta do mercado chinês vai puxar realmente o preço para o mercado interno também. Hoje, se a gente tivesse que dar uma referência para o boi comum, qual seria? A gente trabalha aqui, a referência aqui que a gente tem trabalhado pelos relatórios que a gente pega aqui do aplicativo, boi comum de 340 até 345 reais e o boi China entre 350 e 360 reais. Hoje nós não tivemos nada registrado 360, mas nós já tivemos coisa de 350 e 355. Então, a gente trabalha com esse range de preço no boi China de 350 a 60, apesar da gente não ter visto nada hoje de 360 marcando essas máximas. E no mercado interno a gente trabalha de 340 até 345, um apetite da indústria menor, né, que não faz exportação, tentar colocar esse boi no mercado interno mais próximo de 330 e 335, mas a briga tá grande, que a mercadoria que sobra para eles aí está sendo bem pouco, bem escassa. Agora, Caio, e como é que fica a concorrência ou a competição aí com a entrada de fêmeas? Me parece, queria até ouvir de você aí essa confirmação de mais fêmeas entrando aí nas linhas de abate. É isso mesmo? As fêmeas, né, a vaca de modo geral, a novilha, a fêmea de modo geral tem nos chamado a atenção. Em alguns programas para trás, nós chegamos até a mostrar algumas planilhas, alguns relatórios do aplicativo de gráfico, em termos de gráfico. A fêmea tem nos chamado a atenção, esse volume que tem sido direcionado a esses abates fêmea. Existem algumas regiões que ofertam um pouco mais essa fêmeas, o norte, por exemplo, tem ofertado bem mais vaca. Você pega um descarte bem grande de fêmea também acontecendo no Mato Grosso do Sul, então é uma mercadoria que tá sempre entrando e o volume parece que cada vez maior. A gente precisa repartir a fêmea em duas categorias. Você tem a vaca, né, acima dos 36 meses, e você tem a novilha ou a primípara, aí, a vaca de primeira cria, que se enquadra ainda em animais abaixo de 36 meses. Esse tipo de mercadoria, novilha ou primípara, ela costuma valer bem mais, e aí vai depender da região que você está negociando esse animal, mas ela costuma valer bem mais que a vaca. Em algumas regiões, uma novilha vale até um preço de boi. Se você conseguir confinar uma novilha e está numa praça onde você tem a condição de ofertar essa novilha para um frigorífico exportador habilitado para a China, você praticamente consegue pegar um preço de animal de boi gordo, né? Então, a gente precisa dividir essa categoria fêmea, né? A vaca, de modo geral, parece que ninguém quer abater essa vaca. Quando você oferta uma vaca num frigorífico exportador aqui para dentro do estado de São Paulo, o frigorífico praticamente não te dá nem preço. Ou se ele te dá preço, ele vai te dar o mesmo preço, por exemplo, que você consegue numa vaca no Mato Grosso do Sul.
Então é uma mercadoria que pouca gente quer, principalmente que tem para dentro do estado de São Paulo, que você tem uma concentração de indústrias habilitadas para a China, né? Então é uma mercadoria que pouca gente quer. Mas pode ser uma alternativa para baratear a carne para o mercado interno, Caio? Ou não? São mercados distintos aí e não se confunde muito aí com o boi gordo ou o boi comum? É uma boa pergunta, Alexander. Eu nunca fui num açougue, por exemplo, e comprei uma picanha de vaca. É complicado, né? Então, teoricamente, o fato da indústria conseguir essa diferença de preço na fêmea, é óbvio que na teoria tem muitas coisas que precificam a fêmea. A fêmea, ela tem um rendimento muito menor, ela pesa menos, ela tem o tamanho das peças dela são muito menores do que o tamanho das peças dos machos. Consequentemente, uma fêmea que você abate, uma vaca aí, costumeira se abater de 420, 450 quilos, ela te deixa muito menos subproduto que um animal acima de 600 quilos, que é o macho. Então você tem várias coisas que compõem aí essa diferença de preço entre o macho e a fêmea. Mas, teoricamente, para a indústria que faz mercado interno, é vantajoso ela comprar essa fêmea, porque ela é mais barata e, no final das contas, ela vende como carne normal, como commodity, né? Então, eu imagino que acaba melhorando a margem da indústria do mercado interno. Tanto é que o ideal aí, fica uma dica, o ideal é quando você for negociar a fêmea, principalmente essas vacas de mais era, né, acima de 36 meses, o ideal é tentar direcionar essas fêmeas para o mercado interno, uma indústria talvez menor, que tem um nicho ali de venda. Às vezes é uma indústria que vai te pagar um diferencial entre o macho e a fêmea um pouco mais estreito, né? Se você partir para negociar, por exemplo, com um frigorífico exportador, ele vai chutar lá na canela o preço dessa vaca, porque ele não tem interesse nenhum em colocar essa desossa, essa mercadoria para ser desossada na linha de abate dele, né? Quer dizer, ela acaba entrando mais nessa relação de rentabilidade para o frigorífico do que de pressão em cima do boi gordo aí, do boi comum, então. Ela compõe, né? Ela compõe. Se você tem uma oferta muito exponencial de vaca, né? Ela acaba colocando uma pressão realmente na cotação do boi comum, porque se a indústria consegue se remunerar bem, em cima do abate de uma mercadoria mais barata, não tem por que ela ficar pagando mais caro numa mercadoria semelhante. Então, ela acaba puxando, sim, acaba colocando uma pressão, uma pressão extra aí para uma possível baixa, assim, quando se fala do mercado interno. Entendi. Muito bem. Tem potencial de aparecer mais fêmea daqui para frente, Caio? Tem. A gente está passando pelo período de toque agora, né, dessas fêmeas, então costuma entrar muita fêmea descarte agora, de agora até maio. A gente costuma ter uma janela de mais oferta de fêmea, sim. Então, primeiro semestre, geralmente, a gente conhece o primeiro semestre, geralmente, porque você tem esse toque, essas vacas ficaram vazias, essa novilha que talvez, essa primipa que talvez o cara não vai testar ela de novo, porque ela deu um bezerro muito ruim. Então você tem esse ciclo que se intensifica de descarte agora no primeiro semestre, nessa janela aí entre março e maio, aí você tem um descarte um pouco mais acentuado. Muito bem, então temos dois fatores aí para prestar atenção. O primeiro deles é a exportação para a China e o ritmo disso, né? A continuidade dessa exportação e no ritmo que a gente tem visto acontecer nos últimos meses, dá uma tranquilidade maior para a precificação da arroba aí. E essa entrada das fêmeas, até que ponto esse aumento de volume à disposição dos frigoríficos pode, de repente, aí, meio que balizar ou meio que interferir na formação dos preços do boi comum. Então, 2 pontos para a gente acompanhar de perto aí. Alguma dica importante para o pecuarista nesse momento, alguma orientação, Caio, para que ele possa participar desse mercado da melhor forma possível? Eu acho que a dica para a maioria dos pecuaristas, quem não conhece ainda as ferramentas de gestão de preço, né, que são as travas, e aí o cara pode usar tanto a indústria como as corretoras, e aí fica a dica Cross, né, que é uma corretora habilitada. Eu acho que a dica que fica é a pessoa se organizar, tentar aprender, tentar ir atrás de informação, de travas de preço, que, como eu falei no começo da entrevista, a nossa dependência para a China está cada vez maior.
o histórico desses últimos 4 anos já indicam que a China, ela realmente vai consumir muito, mas esse movimento aí dentro de cachorro, dela entra e sai, veio para ficar, então a gente tem que estar acostumado com isso, tem que estar acostumado, o pecuarista precisa estar acostumado com a volatilidade de preço, e a dica é não ficar à mercê do mercado, sempre que ele tiver uma mercadoria a ser ofertada ou está entrando no período de confinamento, é ele procurar as ferramentas para a gestão de preço, as travas a mercado futuro, as travas intermédio da indústria ou a trava de preço mínimo. Está na hora do pecuarista que ainda não aprendeu, que não conhece, está na hora dele começar a aprender, dele procurar a conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta, porque ela vai precisar ser cada vez mais usada aí para manter esse pecuarista na atividade. Né? Muito bom. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, volte sempre. Nós que agradecemos, um grande abraço, uma boa tarde a todos, uma boa semana. Estou esquecendo de falar do aplicativo AgroBrasil, Caio, a importância de participar aí do aplicativo, enfim, de estar bem informado através do aplicativo. Conta mais pra gente. É isso aí. Quem não está lá ainda, né, dentro do aplicativo, eu sugiro que abaixe aí, comece a usar ele de forma colaborativa, né, todas as informações, venda de milho, compra de garrote, venda de vaca, venda de boi gordo, que ele use o aplicativo de forma correta, onde ele cadastre essas negociações para que esse leque, né, de informação sirva para todos que estão lá dentro, possam tomar decisões mais seguras, né, em termos de venda, de preço, né? O aplicativo AgroBrasil, ele está aí realmente para compor um pouco o peso da formação de preços, né, que acontece, compor um pouco isso na mão do pecuarista, né? Uma formação de preço que sempre ficou na mão da indústria. Hoje, quem acessa ali o aplicativo AgroBrasil e colabora com as informações, tem condição de compor o preço, né, da região dele de forma correta, né, e não só em cima de possibilidades, né. Então, o aplicativo veio aí para trazer veracidade nas informações que a gente consegue ver e consegue analisar do mercado físico, não só para o boi, mas também para reposição de bezerro, de fêmea, de venda de vaca, de novilha, até mesmo agora de compra de insumo, né. O aplicativo tem trazido a cada dia mais registros de negócio, por exemplo, de milho, de soja. Então, é muito bom que todo mundo colabore. Então, quem não está lá dentro, que abaixe o aplicativo aí e comece a usar o quanto antes. Boa, já disponível nas lojas virtuais, AgroBrasil, Brasil ali com Z. Procura lá e participe aí dessa forma de interagir e enfim, compartilhar informações para que você possa ter argumentos aí na hora de fazer a sua negociação. Boa, Caio. Participe da formação de preço, né, da sua região, né? Exatamente. Parte, né? Exatamente, isso é o mais importante. Obrigado, viu? Volte sempre. Obrigado a todos, uma boa tarde. Valeu, Caio. Tá aí, Caio Junqueira aqui com a gente analisando o mercado do boi, semana começando apenas. Pelo menos esse início de semana está sendo com mercado firme, mantendo aí os preços praticados na semana anterior. 2 pontos a serem observados, a questão da continuidade da demanda chinesa e o alongamento das escalas aí, e principalmente a participação de fêmeas nessas escalas de abate, até que pontos esse volume de fêmeas a ser colocado nas escalas pode acabar competindo aí com a precificação do boi para o mercado físico, para o mercado interno, na verdade, o boi comum. Então, 2 pontos para ficar de olho aí. Deixa eu passar para vocês como estão andando as negociações lá na B3. Mercado futuro em andamento, mercado meio paradão aí. Você vê pelos horários dos últimos contratos negociados, o março 346,25 às 10h28 da manhã, uma queda de 0,06%. Abril 341,45 às 9h28, alta de 0,13%. Maio R$ 338,30, subindo 0,06%. E outubro R$ 350 redondinho, alta de 0,11%. O indicador CPEA na última sexta-feira fechou a R$ 347, com alta de 0,52%.
Muito bem, com essas informações a gente encerra mais esse boletim. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.